Olá, terceirão, como vocês estão? Todos bem? Todos seguindo as orientações, dentro de casa, isolamento, muito cuidado com a saúde, obviamente, né? Estudando bastante. Eu sei que esse ano para vocês está um pouco complicado, é o último ano do ensino básico de vocês, e todo esse tumulto que está acontecendo, infelizmente, não há o que possamos fazer. Mas eu acredito que os vestibulares também vão ter, as universidades, né? Também vão ter essa paciência, vão tentar buscar uma nova forma. Alguns vestibulares já estão sendo adiados, né? Eu sei que está muito tumultuado, mas temos que dar continuidade. Vocês não podem parar de estudar. Vocês devem estudar em casa, vocês têm bastante material. Essas aulas, eu acredito que estão sendo ótimas para ajudá-los. E vamos continuar nessa pegada de estudo, de terceirão, de último ano, do ensino médio, e vamos continuar os estudos aí, tá bom? Na última aula eu falei para vocês sobre as vanguardas europeias, mas falei de uma forma assim bem resumida, né? É, como que se dá essas vanguardas europeias? Qual que é a influência que ela teve na literatura? São obras literárias? São esculturas? São telas? Ou como que se dá isso? Na verdade, as vanguardas europeias formam um leque cultural. E dentro desse leque cultural, além das esculturas, das telas, da música, etc., eu tenho a literatura também, que foi fortemente influenciado por elas, né? Primeiramente chegando a Portugal, né? No finalzinho do século XIX, e já aqui no Brasil no início, na primeira metade do século XX. Então eu quero mostrar para vocês agora, depois daquela aula expositiva, eu quero mostrar para vocês como que influenciou na literatura essas vanguardas europeias. Então nós temos aqui só um segundo. Começando pelo cubismo, que a gente já havia comentado, só retomando algumas coisas para poder passar adiante. Cubismo de Pablo Picasso, aqui nós temos uma tela de Picasso, né? As Mademoiselles de Avignon, né? E a gente percebe aqui, e eu não vou ficar a todo momento falando da tela e da literatura, não, vamos mais para a literatura, mas é que essa é uma tela muito marcante. Essa é uma tela marcante que vai nos mostrar o quê? Olha como são os corpos dessas mulheres. São corpos perfeitos? Não, não são. São imagens que têm uma simetria, uma beleza. Claro que o conceito de beleza ele é muito, muito dúbio, né? Mas nós não podemos perceber pelos rostos, pelos corpos, né? Que não é aquele padrão de beleza social que estava em vigência até o realismo, perdão, até o romantismo e tudo mais. Então nós temos uma nova forma, só que nós podemos perceber por essas formas que são formas um pouco geométricas, né? Observem os braços, observem as pernas, as cabeças, observem que a fisionomia é quase que fosse como se fosse uma máscara, né? Então nós temos aí uma obra pulverizada, uma obra montada, como se fosse um quebra-cabeças, né? Por isso que vem o nome de cubismo. Na literatura, acompanhe aí, por favor, na literatura, essas técnicas de pintura correspondem à fragmentação da realidade, ou seja, a superexposição e simultaneidade de planos. Por exemplo, reunir assuntos aparentemente sem nexo, misturar os assuntos. Existe um poema que eu vou indicar para leitura, vocês encontram facilmente na internet, é um poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Poema de Sete Faces. São 7 estrofes e cada uma delas vai falar sobre um momento da vida do eu lírico na cidade do Rio de Janeiro. Só que mesmo sendo fragmentada essa literatura, poema de 7 faces, tá? Mesmo sendo fragmentada, a gente consegue depois unir todos esses elementos em um só sentimento. É uma ótima sugestão para uma poesia do século XX, Carlos Drummond de Andrade, do século XX, mas que remete ao cubismo de Pablo Picasso. Continuando no segundo tópico,
A literatura cubista apresenta características como ilogismo. Quando você começa a ler esse texto fragmentado, parece que não tem lógica isso. A presença do humor, né? Só que, como eu disse a vocês, depois ele vai se juntando e a gente consegue ter uma unidade interpretativa no sentido de que é possível fazer a interpretação, e claro que essa interpretação ela é múltipla, né? Mas é possível a gente juntar as peças desse quebra-cabeça para colocá-lo ele em um momento só para debater o tema. Aqui eu trouxe, não se preocupem, eu sei que a imagem ela está com uma resolução bem fraca e hoje não vai se ater no que está escrito no poema, mas aqui nós temos um caligrama, tá? Texto que dispõe tipograficamente as suas palavras de forma a obter uma sugestão figurativa, né? Então nós temos aqui como se fosse uma pomba, um pássaro voando, um olho, né? Abaixo. Então o poema cubista ele também pode ser assim. Ele também pode ser mais visual do que interpretativo, mesmo tendo uma interpretação desse poema. É possível eu ter um poema cubista dessa forma, preenchendo o papel em branco com imagens e palavras. Mas também no mesmo cubismo eu posso ter a questão do verso e da estrofe, como é mais comum. E aqui eu trago um poema, então, para vocês, de Oswald de Andrade, um poeta do modernismo brasileiro, que a gente vai estudar bastante, que mostra um pouquinho o que é esse cubismo. Olha bem, o título se chama Hípica. Saltos recordes, cavalos da penha, correm jóqueis de Higienópolis, os magnatas, as meninas, e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Então percebo como que esse poema ele é todo solto, né? Todo solto em partes. Então eu tenho saltos, cavalos, jóqueis, magnatas, meninas, música, né? Eu tenho o chá, sala de coquetéis, mas se a gente colocar todos esses recortes aí, todos esses versos, a gente consegue montar um poema. E qual o que fala esse poema? O título já nos traz sobre o que fala, hípica, né? Onde estão as corridas de cavalo. Então, como que se dá essa visão de Oswald de Andrade, do eu lírico, para essa corrida de cavalo? Não só a corrida em si, mas recordes, os jockeys, magnatas, que são geralmente as pessoas abastadas que presenciam essas corridas, música, mas não é uma música qualquer, é uma orquestra, é uma música clássica, chá, né? Chá que nos remete a algo bem ligado a questões europeias, né? Principalmente a Inglaterra, e na sala de coquetéis. Então eu tenho aí um poema que provavelmente, se você lê sem o título, você pouco percebe da finalidade dele, mas juntando o título com esses versos, a gente tem uma unidade aí interpretativa que é bem bacana. Depois eu tenho futurismo. Futurismo, e aqui eu tenho uma tela bem clássica, né? Dinamismo de um cão na coleira, o Giacomo Balla. Então percebam as patas do cachorro. Indicam o quê? Movimento. Futurismo, movimento, velocidade, mudança, máquinas, futuro, né? Enfim, olha a corrente que segura o cão. Ela também está balançando, porque tudo está em movimento. Quem está levando esse cão, a mulher provavelmente, trocando os passos ali, que vai indicando velocidade. Futurismo, velocidade, inovação, um olhar para frente. Marinetti, né? E esse manifesto futurista do Marinetti, ele é bem longo, tá? Eu tirei só alguns trechos aqui para mostrar para vocês. Então, só trazer um pouquinho para cá, esse manifesto de 1909, ele traz alguns elementos tais como: os elementos essenciais da nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Então, é uma poesia totalmente diferente do que era feita. E aí, nessa questão, a gente pode colocar o quê? Os versos que não são rimados, não são metrificados, poemas com um verso apenas,
abandonando um pouquinho os sonetos, que eram tão clássicos, né? E tão caros a outras escolas. Agora nós temos uma verdadeira revolta na literatura. Não há mais beleza senão na luta. Nada de obra-prima sem um caráter agressivo. Tem que ser agressivo, tem que chamar atenção, tem que fazer barulho, tem que ser revolucionário, tem que ser transgressor, tem que ser subversivo. Essa é a questão do futurismo. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias que matam e o menosprezo à mulher. Esse era um ponto bem polêmico, né? Do futurista, dos futurismos, que tinha o futurismo, ele tinha uma questão ligada ao fascismo também, do Mussolini e tal, mas essa é mais uma questão política, histórica, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é a questão da literatura. Inovação, inovar. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Quando nós lemos esse demolir os museus, ele está usando, obviamente, uma linguagem figurada, né? Ele está falando aí de uma forma conotativa. Quer dizer o quê? Esqueçam os museus. O museu nos remete a quê? Ao passado. Nós queremos o futuro, o futurismo. Em relação à literatura especificamente, projeto estético renovador, como eu já disse, linguagem jovem e contestadora das convenções. Nesse caso aqui é muito peculiar mostrar para vocês que a literatura, a partir dessas vanguardas europeias, ela vai tomar um tom mais coloquial na linguagem. A literatura, agora, ela deixa de ser transmitida apenas para uma camada empoderada e cultural, de uma maneira muito sabedora da leitura, da interpretação, detentora do conhecimento, e ela vai passar para o povo, ela vai passar para as ruas. Agora, a literatura, ela vai ser no sentido de a literatura é para todos, ela é mais democrática. E ali diz revolução na linguagem literária, maior importância do movimento. Então, agora eu tenho uma literatura para todos, sem exceção, e não para um grupo específico que detém o conhecimento. Isso é um grande avanço, isso vai mudar a nossa literatura brasileira de uma maneira muito radical, irreversível e que vivemos até hoje. A destruição da sintaxe e a disposição das palavras em liberdade. Lembra do poema que eu mostrei para vocês do cubismo? Também tem a ver com o futurismo. Palavras em liberdade. Não necessariamente eu preciso ter o verso, a estrofe, eu posso ter as palavras soltas no papel. O concretismo brasileiro vai utilizar muito dessa questão do futurismo. A palavra, chega daquela palavra ordenada em versos, estrofes. Não, agora eu quero usar as palavras no papel em branco da forma que eu achar melhor, em um canto, em outro, de uma forma inversa. Enfim, eu tenho liberdade agora para fazer o que eu quiser. O emprego dos verbos no infinitivo com vistas à substantivação da linguagem. Ou seja, verbos no infinitivo é uma outra forma que não era usada até então. A abolição dos adjetivos e dos advérbios. Eu posso adjetivar? Sim. A literatura é carregada de adjetivos. Só que agora, o adjetivo ele vai dar um pouco lugar ao substantivo. Quer dizer o quê? Algo mais simples, algo mais palpável, algo mais presente na minha vida. E não só o adjetivo. O emprego do substantivo duplo. Daí tem alguns exemplos aqui, praça, funil, mulher golfo, em lugar de substantivo acompanhado de adjetivo, né? Então eu tenho a liberdade da linguagem, é o que ele está querendo dizer aqui. A abolição da pontuação. Vários poemas do modernismo vocês vão encontrar sem pontuação. Mas não é só o ponto final que vai estar excluído, não. Vírgula, travessão, 2 pontos, e a gente vai montando o quebra-cabeça do poema. Mas ele vai abolir essa questão da pontuação, que seria substituída
talvez por sinais da matemática, e aí tem alguns sinais aí, e pelos sinais musicais. Então, nós temos aqui poemas, não é um poema, mas uma proposta de uma liberdade total para a poesia. Isso que é impressionante. E aqui eu tenho, do Mário de Andrade, um trecho de um poema que se chama Ode ao Burguês, que vai falar assim: olha bem como ele é forte, olha bem como que ele é bem, muitas vezes, ele é insultador, muitas vezes, né? Ele vai insultar, mas olha bem como ele diz. Eu insulto o burguês níquel, níquel da questão econômica, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, fora, fora o bom burguês. Esse poema ele é bem mais extenso, tá? Aqui só tem um trechinho dele, mas olha como as palavras elas remetem quase que a palavras de ordem, né? O insulto burguês, o homem francês, ódio, insulto, ódio e raiva, ódio mais ódio. Não é que a questão do futurismo seja uma questão da violência, aqui no Brasil, pelo menos. Tanto é que Mário de Andrade, apesar de ter esse poema muito ligado ao, ao futurismo, ele negou que fosse um futurista, porque o futurista também tinha uma ode, uma reverência à guerra, né? E o Mário de Andrade não, ele dizia não, não quero saber de guerra, não tô disposto a apoiar nada que transforme a minha poesia, o meu texto, em uma arma para a guerra, né? Uma arma entre aspas aí, obviamente. Mas ele tinha algumas questões ligadas ao futurismo. Depois eu tenho o expressionismo, que é despreocupação com a organização do texto em estrofes, que também está muito ligado às outras duas vanguardas, né? E a presença aqui, sem a presença de rimas ou musicalidade, ou muitas vezes com a presença dela, mas de uma maneira assim, não trazendo a musicalidade através das rimas, mas a música mesmo presente no texto. Combate à fome, o expressionismo era uma escola, foi uma vanguarda europeia que tratava muito da questão da Primeira Guerra Mundial, né? Então a poesia agora ela deve servir a literatura como combate à fome, à inércia e aos valores do mundo burguês, olhar para o povo que tanto sofre nesse momento, olhar pela calamidade que está acontecendo perante essa guerra. E aí nós temos o dadaísmo. Na literatura, o dadaísmo caracteriza-se pela agressividade, pela improvisação, pela desordem, pela rejeição, né? A escrita automática. Olha bem, e aí eu trouxe para vocês, eu quero ir direto aqui, para esse poema dadaísta para a gente finalizar. Como seria um poema dadaísta? Isso aqui é de um poema mesmo, feito pelo Cristóvão Tzara, tá? Eu mencionei ele na outra aula, mas agora ele está escrito aqui, dá para a gente ter uma noção melhor. O poema diz o seguinte, olha como é que ele é revolucionário mesmo, né? Transgressor mesmo. Pega o jornal, pega a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a esse poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-os no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. O dadaísmo tinha essa questão, ele sabia que ele era incompreendido. Ele sabia que ele era revolucionário, quase que uma redundância, que é o extremo, né? Ele era o mais maluco de todas as vanguardas. Mas ele deu alguns frutos que depois os concretistas também vão colher. E tem toda aquela questão que eu falei para vocês das obras de arte da aula passada. Dei uma olhadinha lá. Tudo bem? Então, era essa a questão que eu tinha para falar para vocês. Trazer um pouquinho mais para a prática, né? Mostrar o poema, não só no quadro, mas mostrar como a literatura se dá na prática.
Espero que tenham gostado. Na próxima aula aí a gente vai começar a ver o modernismo em Portugal, com Fernando Pessoa, e aí a gente já entra no modernismo de 1922 aqui no Brasil. Beleza, galera? Bons estudos para vocês. Vou deixar uma tarefa, uma atividade na descrição do vídeo, tudo bem? Qualquer coisa, entre em contato e a gente vai conversando. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.